Como fazer áreas de preservação permanente ao entorno de lagos e lagoas naturais a partir do Código Florestal Brasileiro aqui dentro do QGIS. Fica até o final do vídeo que vai ser massa e você vai aprender. Bora para o vídeo. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender como fazer áreas de preservação permanente de corpos d'água, áreas de preservação permanente de lagos ou lagoas naturais. E a gente vai ver na lei que existem duas situações para você traçar uma app como essa. Já já a gente vai abrir a lei. Então vocês vão aprender a aplicar essa ferramenta, além de aprender os detalhes de como fazer a área de preservação permanente baseado no que diz a lei do Código Florestal, quantos metros vai ser a partir da margem do lago, quais as situações que vão ser. Eu ainda vou ensinar vocês também a fazer esse sombreado aqui de forma que deixe uma transparência e a gente consiga deixar o que tem embaixo para a gente ver o detalhe. Esse detalhe da simbologia aqui é extremamente útil para quem trabalha com a base cartográfica de imagens de satélite embaixo. Então vamos para o Código Florestal ver quais são as situações para a gente gerar uma área de preservação permanente. Eu estou aqui com o Código Florestal aberta, ele é a Lei 12.651 de 2012. É nessa lei que trata sobre áreas de preservação permanente de maneira geral. Nesse vídeo aqui em específico a gente está fazendo áreas de preservação permanente ao entorno de lagos e lagoas naturais. E para essa situação de corpos d'água, lagos e lagoas naturais, a lei fala de duas possibilidades que podem ocorrer no lago ou a lagoa que você estiver trabalhando. A primeira é, aqui a A, ele vai ter uma faixa marginal de área de preservação permanente, que é aquela área a partir da borda da lagoa. Ele vai ser 100 metros se ele for em zona rural, só que ele dá uma condição de exceção, exceto para o corpo d'água com até 20 metros de hectare de superfície. Então, se o seu açude, se a sua lagoa ou lago artificial, se ele for em zona rural, você tem que saber quanto de área que ele vai ter. E se ele tiver até 20 hectares, ele vai ter uma faixa marginal de 50 metros. Se ele tiver mais do que 20 hectares, ele vai ter uma área de APP de 100 metros. Isso se ele estiver em zona rural. A segunda condição, ele vai ser de 30 metros se ele for em zona urbana. Eu vou dar uma dica muito rápida aqui no QGIS de como vocês calculam a área sem precisar ter uma precisão, só para vocês terem uma noção se o corpo d'água que vocês estão trabalhando, se tem mais ou menos do que 20 hectares para vocês saberem se ele vai ter 100 ou 50 metros de área de preservação permanente. Isso para quando ele for localizado em zona rural, porque se ele for localizado em zona urbana, ele vai ter 30 metros de APP e não tem que você calcular a área. Então vamos voltar para o QGIS e fazer esse procedimento. Então eu estou aqui com meu arquivo vetorial, meu arquivo shape de uma lagoa. Essa lagoa aqui ela fica localizada dentro de um centro urbano. Essa lagoa aqui fica localizada no município de Sobral, fica no norte do estado do Ceará. E eu vou fazer a área de preservação permanente desse lago. E aí, baseado no que a gente viu agora há pouco na lei, esse lago aqui, eu posso até tirar o zoom aqui para vocês visualizarem melhor, ele fica dentro de uma mancha urbana. Essa mancha urbana que vocês estão vendo aqui é do município de Sobral. E essa lagoa aqui está localizado então dentro de, se está localizado dentro de uma zona urbana, a área de APP dela a partir das suas margens vai ser de 30 metros. Professor, se a minha lagoa ela for dentro de uma zona rural, eu vou ter que saber a área dela para saber se a APP vai ser 100 ou se vai ser 50 metros, como diz a lei. Porque se for em zona rural, ele vai ter a APP de 100 metros, exceto para aqueles corpos d'água que tenham até 20 hectares de área. Como é que eu faço o cálculo aqui de área? Existem várias maneiras de você calcular aqui a área no QGIS, inclusive maneiras exatas, mas para esse tipo de procedimento, apenas para saber se uma área vai ter até determinado valor ou passar daquele valor, existe uma forma mais rápida aqui no QGIS. Você acessa essa ferramenta aqui, que você vai ver aqui uma espécie de reguinha. Você clica aqui do lado e ele vai dar a opção de linha, área e até medição de ângulo. Você vai clicar aqui em área e aqui quando você clicar em área, ele vai abrir essa caixa de diálogo e ele vai dar aqui as unidades no lado direito. Como a lei fala em hectare, a gente vai procurar também aqui a opção em hectare, mas tem várias opções aqui de área, até acres. Então a gente vai clicar aqui em hectare. Quando você clicar em hectare, você percebe aqui que está 0. Aí você vai desenhar como se fosse desenhando a lagoa. Você vai clicando aqui na tela do computador e aqui eu não vou respeitar muito o critério em relação às bordas da lagoa, porque eu quero ter apenas uma noção de quantos hectares tem essa lagoa. Isso, vale lembrar, eu estou fazendo só para aqueles casos em que esse
esse corpo d'água aqui se encontrar em zona rural. Se o seu estiver em zona urbana, assim como está o meu, não precisa nem fazer esse procedimento aqui de área. E aí eu vou seguindo aqui a lagoa de maneira bem grosseira. Eu só quero ter uma noção quanto é que equivale a área dessa lagoa. Você pode fazer dessa maneira, reiterando que existem outras maneiras aqui no QGIS de calcular a área exata dessa lagoa, mas esse papo fica para um outro vídeo. Eu estou seguindo aqui e aí você chega até o ponto de partida onde você fez esse desenho. Olha quantos hectares deu essa lagoa, deu 5 hectares. Ou seja, se essa lagoa aqui estivesse localizada dentro de uma zona rural, ela teria um APP de 50 metros. Por quê? Porque ela vai ter 100 metros em zonas rurais, exceto para corpos d'água com até 20 hectares de superfície. Como o nosso corpo d'água tem 5 metros, ele tem menos do que 20 hectares, então a sua faixa marginal será de 50 metros. Então essa é a forma de vocês terem uma noção de quanto é a área, de quanto é a distância de alguma feição que vocês queiram medir aqui dentro do QGIS. Então eu vou fechar aqui é só para aqueles casos onde você está fazendo área de preservação permanente para zonas rurais. A minha fica localizada numa zona urbana, agora vamos fazer a área de APP. Lembrando que a área de APP para zonas urbanas, para lagos como esse, é de 30 metros. Existem duas formas de você encontrar a ferramenta para traçar a APP a partir desse lago. A primeira é pela barra de menus que você vem aqui na parte superior do QGIS e você procura o nome geoprocessamento e essa opção de buffer. A segunda maneira de você encontrar essa ferramenta é você procurar essa engrenagem aqui, ó, caixa de ferramentas que tem essa tecla de atalho Ctrl Alt T, você clica nela e você pode simplesmente digitar a palavra buffer e ela vai aparecer aqui a palavra da ferramenta que a gente vai utilizar agora. Cuidado que algumas versões do QGIS, eu não sei qual a versão que você está trabalhando, ela pode trazer a palavra amortecedor no lugar de buffer. Então, caso não apareça aqui, conforme eu mostrei aqui no meu QGIS em tela, você tente essa palavra aqui, amortecedor. Eu vou fechar aqui a minha caixa de ferramentas, eu vou acessar essa ferramenta aqui pela barra de menus, procura a barra de menu vetor, clique em vetor, depois em geoprocessamento e depois em buffer. Quando você clicar em buffer, a gente vem aqui logo para a camada de entrada. Qual a camada em que a gente quer traçar a APP? É a camada da nossa lagoa. Cuidado, se você estiver trabalhando com mais de um arquivo vetorial, com mais de um arquivo shape aqui aberto no seu QGIS do lado esquerdo, na camada de entrada vai aparecer todas as opções que tem aberto aqui de arquivos vetoriais. Então é importante você saber qual o seu arquivo específico. Outro detalhe aqui para a camada de entrada é que vocês estão vendo aqui um código EPSG 31984. O que significa esse código? Isso aqui está relacionado ao sistema de referência de coordenadas. É extremamente relevante que esse código aqui se refira a um tipo de coordenada UTM, porque existem dois tipos de coordenadas que a gente pode trabalhar aqui dentro do QGIS, coordenadas geográficas e coordenadas UTM. E é importante para esse tipo de procedimento a gente trabalhar em coordenadas UTM. Calma, se você não souber qual código utilizar, mesmo que você estiver fazendo em qualquer lugar do mundo, é só me dizer assim, professor, eu estou fazendo área de preservação permanente de uma cidade no Amazonas, de uma cidade no Rio Grande do Sul. Qual código eu devo colocar para tal cidade? É só você colocar aqui nos comentários que assim que eu ver a sua mensagem, eu coloco o código aqui que você deve utilizar para você utilizar a coordenada correta aqui dentro do QGIS, beleza? Feita essa observação, você vem aqui para a distância. Essa distância é justamente a faixa marginal que a lei fala que você deve colocar. Lembra? Corpos d'água, lagoas ou lagos naturais, ele vai ter 30 metros em zona urbana. Então, você clica aqui do lado aqui e deixa em metros, já tá. E você depois clica aqui, você pode tanto clicar aqui várias vezes, quanto você também pode digitar aqui 30 e vai ficar 30 metros. Agora você vem aqui nessa parte aqui de bordeada, tem duas formas que você pode salvar esse arquivo. Você pode deixar ela como uma camada temporária e simplesmente vir aqui em executar, ou também você pode salvar no seu banco de dados. Eu vou salvar esse procedimento aqui no meu banco de dados, porque é uma área de preservação permanente que eu quero continuar trabalhando com ela. Caso você salve como camada temporária, lembra que se você sair e fechar o seu QGIS, por mais que você salve o projeto, você vai perder essa camada temporária. Então eu vou salvar aqui como camada permanente, eu vou clicar aqui nesse botão aqui e procurar a opção aqui salvar no arquivo. Aí você procura no seu computador a pasta onde você quer salvar o seu arquivo, o seu banco de dados, um pendrive ou um HD externo. Eu vou dar o nome para esse arquivo de
app lagoa. Depois que você der o nome para o seu arquivo, você vem e manda salvar. Depois que você mandar salvar, ele vem um endereço aqui de onde você salvou o arquivo, lembrando que o QGIS ele faz um link com um banco de dados específico. Agora você vem e aperta executar. É um procedimento super rápido, aparece aqui a palavra de algoritmo buffer finalizado. Você aperta agora aqui em fechar para a gente ver o resultado. Tem gente que chega numa situação como essa e diz: cadê a minha lagoa? A minha lagoa sumiu. Calma, apareceu aqui um novo arquivo aqui no nosso lado esquerdo chamado app lagoa. Veja que ele está por cima da nossa lagoa. Essa ordem aqui de arquivos que fica no lado esquerdo, ela pode ser alterada. Como é que eu faço isso? É só você clicar em cima do arquivo, segura o clique do seu mouse e você desce arrastando. E aí você vai ver que você consegue movimentar o arquivo. Você vai deixar aqui abaixo da lagoa e aí a sua lagoa volta a aparecer. Pronto, agora eu tenho a minha lagoa e ao entorno dela a área de preservação permanente dela é de 30 metros, já que essa lagoa está dentro de um centro urbano. Agora uma última coisa que a gente vai fazer é colocar uma simbologia mais adequada aqui para a nossa área de preservação permanente, e como ela tem abaixo uma base cartográfica de imagens de satélite, a gente vai também dar uma transparência nela para que ela fique melhor representada e a gente consiga ver o que tem embaixo da área de preservação permanente para a gente fazer uma melhor análise desse zoneamento ambiental que a gente está trabalhando no vídeo. E pessoal, se vocês chegaram até aqui e se isso já tiver agregado alguma coisa na vida de vocês, tiver ajudado vocês de alguma maneira, considere dar um like aí que vocês ajudam demais aqui a gente no canal. Agora, para a gente mexer na simbologia aqui da app lagoa, a gente vai clicar duas vezes aqui na simbologia, um clique normal do mouse, e clicar duas vezes. Quando você clica duas vezes, ele abre a caixa de diálogo de propriedades do arquivo. Você procura aqui na lateral esquerda o nome simbologia. Depois que você clicar aqui em simbologia, você vem e vamos botar esse padrão aqui em verde, vamos botar esse verde. Se eu botar esse verde aqui e simplesmente dar o OK, ele vai continuar cobrindo o que tem embaixo da base cartográfica de imagens de satélite. Mas olha aqui em cima, aqui do lado, você tem uma ferramenta chamada opacidade. Ela está 100%. A gente consegue deixar essa opacidade em 60%, você pode botar qualquer valor, mas aqui a título do vídeo eu vou colocar 60%. Depois que eu deixar 60%, eu venho e aperto o OK. E aí vejam que além de eu mudar a simbologia e colocar um verde para uma área de preservação permanente, eu ainda deixo uma transparência para que eu veja o que tem embaixo. Quanto menor aquela transparência que você coloca, mais clarinho vai estar aqui a nossa área de preservação permanente. Se você chegou até aqui e está se perguntando: não, mas eu quero fazer uma área de preservação permanente de um rio, então dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu ensino como fazer área de preservação permanente de rio, tanto para largura fixa quanto para largura variável. Então, meus parabéns, vocês já sabem como fazer uma área de preservação permanente, além de saber os detalhes que diz a lei, que diz o Código Florestal em relação às questões de lagoas e lagos naturais em zona urbana e em zona rural. E como sempre, pessoal, eu desejo tudo de bom na vida de vocês e a gente se encontra no nosso próximo tutorial. Um grande abraço, pessoal. Valeu!